Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Me'av Leben, programa de pai para filho. Esse é um programa que não é proselitista, mas é um programa que tem como objetivo falar sobre a Parashá HaShavua, a Parashá da semana. Mas quem quiser acompanhar, ver, fique à vontade. É um programa feito especialmente para os meus filhos, a Gabriela Dudani, o Gabriel Kalev e a Ariela Hesed. E nós estamos estudando essa semana Parashá Bereshit, o primeiro livro da Torá, ok? E já estamos falando sobre isso nesse novo ciclo do ano 5777. Nós estamos falando sobre a Parashá Bereshit e vamos hoje no programa falar sobre nós vamos falar sobre a sétima aliá e o maftir, ok? Vamos falar fazer a brachá, da leitura da Torá, do estudo, para que a gente não pronuncie palavras de Torá em vão, ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar benu mikol chami venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Amém ve amém. Sétima leitura começa. Metushalah viveu 187 anos e ele teve um filho, Lemer. Metushalah viveu 782 anos e depois que ele teve Lemer, ele teve filhos e filhas. Metushalah viveu um total de 969 anos e ele morreu. Bem, aqui vem falando ainda sobre os descendentes, né, de Shet, no caso de Adam. E aí, por último, já no 29, falou que Lemer viveu então 182 e ele teve um filho a partir de que o mundo inteiro foi destruído. E ele chamou o seu nome então, portanto, de Noah, dizendo: este nos trará alívio de todo o nosso trabalho de tormento das nossas mãos, do solo que Deus amaldiçoou, porque ele inventaria ferramentas, né, agrícolas, no caso Noah. E ele viveu 585 anos depois que ele teve Noah, e ele teve filhos e filhas. E Lemer viveu um total de 777 anos e morreu. E depois Noah, quando tinha 500 anos, Noé, então teve Shem, Ham e Yefet. Bem, então aqui existe uma pergunta: por que, na verdade, Noah ou Noé só foi ter filho com 500 anos? Alguns dos nossos sábios vão dizer que o Eterno permitiu que ele tivesse só a partir dos 500 anos, porque se ele tivesse procriado bem antes, ele teria muito mais filhos, além de Shem, Ham e Yefet, ou Sem, Cam e Jafé, como é dito em português. Ok? Então por isso que só a partir dos 500 anos foi que ele teve, na realidade, esses 3 filhos. E aqui fala um pouco mais sobre a corrupção do homem, mas antes de falar sobre a corrupção do homem, eu quero falar para vocês sobre o que a Hassidut nos ensina. Ela fala sobre o seguinte, que a geração do homem, aquelas gerações que estavam ali, elas tinham 2 características. Uma era a característica de Caim e a outra era a característica de Adam, ou da geração de Shet. A característica dos filhos de Caim, ou de Caim, era uma característica mais... tinha mais a ver... Eu vou ler aqui para vocês para que a gente entenda melhor. Shet apresenta assim a qualidade do homem de conduzir o mundo, ou seja, o tikkun, ok? Tikkun. Caim, por outro lado, é indicativo da tendência do homem a lutar consigo mesmo, trabalhando o seu lado mais obscuro em busca de perfeição pessoal, o Tohu, né? Tohu. Shet foi direcionado para o mundo, Caim direcionado para dentro de si. O que a Hassidut nos explica? Essas 2 gerações tinham essa característica. No caso de Caim, ele na realidade tinha que mudar a má inclinação dele mesmo. Ele tinha ali um Yetzirah muito forte, como a gente vê mesmo o Eterno conversando com ele, dizendo: o pecado jaz na tua porta, mas cabe a ti cumpri-lo. Então essa correção pessoal, né, de você fazer uma análise introspectiva, né, de mudar os seus maus instintos, mas o que é aquilo que eu faço de errado? Né, eu preciso mudar por dentro como pessoa, né, os meus pesadelos, os meus inimigos interiores. Né, você tem que lutar
isso daí. E isso não mudou muito do início da humanidade até hoje. Existem muitos outros inimigos internos que nós precisamos vencer. Diz Michelet que mais forte é aquele que domina o seu espírito, a sua má inclinação, do que aquele que domina uma cidade inteira. Dominar o nosso instinto é a gula, é a preguiça, o que é? A gente não sabe, cada um tem o seu, né? Eu costumo dizer, quando a Dodane estava mais próxima do papai, que ela tinha que controlar a raiva dela, que ela é muito calma, mas quando ela ficava com raiva, lembra, a Dodane dizia para mim que eu fico com raiva. A Ariquinha também, você também, Ariquinha, você também, porque a Ariela faz aniversário dia 11 de novembro e a Dodane faz no dia 3 de novembro. Fofinhos, né? Então elas tinham essa coisa, não sei se é porque do signo de Escorpião, né? Mas essa coisa de ficar guardando a raiva, o rancor. Então a gente precisa trabalhar esse rancor, essa mágoa, esses inimigos internos da gente. Então isso tem a ver com o que a gente aprendeu em Bereshit. Já a descendência de Adam ou de Shet, você deveria se expandir, ou seja, consertar o mundo, ok, à sua volta. A gente já sabe que a mensagem de Bereshit é fazer desse local, do mundo, uma morada para Deus. Então, a gente deveria o quê? Expandir, correto? Tohu, nesse mundo, expandir. E aqui fala muita coisa. Devemos cumprir as mitzvot para nos tornarmos pessoas melhores, mas às vezes devemos fazer uma mitzvah simplesmente porque esta é a vontade de Deus, de Hashem. Deste modo, asseguramos que Shet, dentro de nós, dê lugar ao ocasional de Hanor. Aqui fala também sobre Hanor. Hanor era uma pessoa que ele era praticamente misantropo. A misantropia. O que é misantropia? É a pessoa que tem aversão ao ser humano. Não quero contato com ninguém, eu quero estar isolado, não quero ter contato social com as outras pessoas, aversão ao ser humano. Então, isso às vezes acontece porque a gente tem que trabalhar os nossos erros anteriores. E fala que Hanor, ele na realidade, ele se afastou das pessoas, ele vivia morando isolado, porque ele tinha medo de se influenciar pela sociedade. Eu já passei por isso também, eu sei como é que é você tentar viver sozinho, não ter amigos, para não se influenciar. Isso, por um lado, é bom, na minha concepção, mas por outro lado, pode ser ruim também, porque o objetivo, como a gente tem falado aqui da Terra, é o que? É o lado social, é a comunidade, é você fazer desse mundo uma morada para Deus, e você não vai fazer isso sozinho, você tem que se relacionar com as outras pessoas. Então foi isso que aconteceu, ok? Expandir o mundo de Shet, ele fala aqui, né? Totalmente buscando o que precisa, criando ferramentas para a gente buscar o equilíbrio espiritual da produtividade neste mundo, ok? Bem, entrando agora aqui sobre a corrupção do homem, antes disso, um pouco mais atrás, fala sobre o início da idolatria, tá? Eu quero ler um pouco para vocês sobre isso. A corrupção inteira do mundo começou a partir desse momento, porque o que acontecia? Esse início da idolatria, alguns se levantavam falsos profetas naquela época, falsos líderes, e diziam que eles tinham recebido revelações, uma estrela, um ser supremo tinha aparecido para ele, tinha dito que ele deveria adorar isso, e que deveria fazer isso e aquilo, e as pessoas começaram a acreditar, tanto crianças como jovens, velhos e adultos, e daí em diante, cuidado, Arianinha, e aí em diante começou essa idolatria, começou a se criar esses costumes, e aos poucos as pessoas começaram a esquecer do verdadeiro Rei Supremo, Santo Bendito seja Ele. Alguns dos nossos sábios dizem que uma das desculpas que se usavam naquela época era dizer o seguinte: poxa, se Deus deu a majestade ao sol, à lua, né, tão bem desse jeito, se Ele conseguiu dar essa glória, é porque Ele quer que a gente honre esses seres. E aí, na realidade, começou terra. E aí começou essa idolatria, ok? Aqui fala, né, Rambam, com M, Rambam vem falando que naquela época alguns, após um certo tempo, falsos profetas, estrelas também, filha, falsos profetas surgiram e disseram que Todo-Poderoso havia lhes dado ordenado a servir tal ou a tal estrela,
fazendo sacrifícios para ela, oferecendo libações a ela e etc. E cada um, a lua também, até a lua também, Ariela. Um desses profetas julgava de uma forma que ele deveria fazer, enfim, aí começou. Hoje eu fico pensando, gente, hoje não é diferente. E o sol também, a lua, as estrelas e o sol começaram a adorar, né? E o Eterno mesmo já tinha dito isso, né? Cuidado quando vocês olharem para o céu e tentarem serem seduzidos a adorarem. E eu entendo isso porque, poxa, às vezes quando eu venho do trabalho, em dia de lua cheia, a lua está tão linda a lua. Eu me lembro que a minha mãe disse que quando ela estava grávida de mim, a dona Valdete, ela olhou para a lua cheia e disse: poxa, lua, que meu filho seja como você, né? Porque a barriga dela estava cheia, grande, que branco como você. Ai, a lua, ela toda coisa. E às vezes eu olho a lua e fico também apaixonado, porque ela é espetacular, o pôr do sol, o nascer do sol. Ah, tá bom. Então é muito bonito realmente. Tá bom, filho. Então é muito bonito. A Ariela está aqui conversando. Então é muito bonito. Só que a gente tem que ver que eles apenas são instrumentos do próprio Deus, entendeu? Revelam sim um pouco da glória do próprio Eterno, porque, poxa, quem poderia criar seres, né, instrumentos tão belos quanto esse, entendeu? Só que a gente não deve desviar o nosso foco do Eterno, e foi isso que aconteceu naquela época. E como eu disse, hoje não é muito diferente. Por quê? Porque existe, preste bem atenção, Dona Gabriela Dodani, seu Gabriel Kalev e Dona Ariela Recebe. Deus tem a fórmula certa de adorá-lo, de servi-lo. Então, para se chegar diante de Deus, existem maneiras que o próprio Deus revelou a Moshe Rabbeinu para nos ensinar para como chegarmos diante dele, e não é de qualquer maneira. Então existe a forma correta. O que eu fico às vezes preocupado é que, infelizmente, nos nossos dias, e há muito tempo atrás, as pessoas criam maneiras. A minha avó, Zuila, sempre dizia: eu não consigo entender porque existem tantas religiões, tantas igrejas hoje em dia. É justamente por causa disso. É o que acontecia naquela época. As pessoas, elas... outra água. Tá bom, outra água? Então as pessoas, elas acabam fazendo o quê? Criando conceitos sobre Deus, segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio, aquilo que melhor se enquadra a ela, e vão criando Deus segundo a sua própria vontade. No começo de estudar história, tinha um professor Gilson, ele sempre dizia, e ele dizia o seguinte: no dia em que Deus criou o homem criou Deus. E é praticamente isso que acontece hoje. O homem cria o seu Deus de acordo com a sua necessidade. Isso aconteceu no passado, isso acontece hoje. Por isso que existem várias religiões, existem várias igrejas. Em cada igreja que você vai é um tipo de doutrina, é um tipo de forma. Não, Deus se manifesta dessa maneira. É assim que você deve adorar Ele. Quem disse que é assim? Você quer saber qual é a forma correta? Não dizendo que essas religiões estão erradas, cada um faz o que quiser, da maneira que bem entender, mas eu estou explicando para vocês, meus filhos, vocês querem saber a maneira correta de servir ao Eterno, a maneira correta de adorá-lo, a maneira correta de servi-lo dentro do judaísmo, vai ver aqui no hebraico, na Torá, como é que Deus quer. Moshe Rabbeinu nos ensinou. Então existe uma maneira correta, não é de qualquer forma que se entra, não é de qualquer forma que se reza, não é de qualquer forma que se ora, que se achega a Deus. Existem determinadas formas que o próprio Moshe Rabbeinu passou para a gente, nossos sábios de bendita memória colocaram. Então um dos erros principais que aconteceu nessa geração foi essa, e é por isso que aconteceu a corrupção humana. E aqui vem falando, no capítulo 6 em diante, o homem começou então a se multiplicar sobre a face da terra, as filhas lhes nasceram, os filhos da nobreza viram, né, e começaram a pegar as mulheres que mais lhe adoravam, que mais lhe agradavam, e eles roubavam mulheres no casamento, tanto homem quanto mulher, e deles nasceram os gigantes. Aí aqui existe uma pequena confusão, porque alguns vão dizer que existiam gigantes na terra, que os anjos desceram, fizeram corpos para si, e aí tomaram entre as mulheres os melhores que lhe agradavam, e deles nasceram os gigantes. Realmente gigantes existiram na terra. Então existe aqui algumas explicações sobre isso, mas ao pé da letra na Torá,
houver esse gigante que os filhos dos homens, os seus filhos dos nobres, dos grandes homens de valor, tomaram entre si as melhores das mulheres, houve ali uma certa combinação do gene, né, do DNA, e aí nasceram homens cada vez melhores, mais fortes, e eles acabaram subjugando os mais fracos e tratando com maldade. A tirania começou a reinar. E aí o mafiteiro nos conta que viu Deus a maldade do homem aumentar sobre a terra, e que todo o impulso do seu mais íntimo pensamento era puramente para o mal o dia inteiro. E Deus consolou-se com o fato de ter feito o homem sobre a terra e não no céu, onde ele poderia ter feito também anjos se rebelarem, segundo Rashi. Então Deus decidiu em seu coração trazer sofrimento ao homem. E aí vai terminando, no versículo 7 e 8, ele fala: e Deus disse: eu apagarei da face da terra a humanidade que criei, homem, gado, animais, selvagens, pássaros do céu, pois eu lamento o fato de tê-los criado. Mas Noah encontrou favor aos olhos de Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayim natan betochenu Baruch atah Adonai. Não tem Torá. Só para a gente entender uma coisa, existe às vezes umas questões filosóficas, mas Deus se arrepende? Como é que Deus pode se arrepender ou não? Ele disse que ia matar e acabar com o ser humano, etc. É interessante aqui o decreto de Deus contra a humanidade, no versículo 7, Onkelos nos traz uma explicação muito interessante. Ele fala, Onkelos apresenta uma tradução mais direta do versículo, né? Deus disse: eu eliminarei, né? Eliminarei o homem de sobre a face da terra, porque eu lamento, né, tê-lo criado. Mas Rashi, olha como interessante que Rashi fala. Rashi, no entanto, aparece e oferece uma tradução não literal: eu apagarei. A diferença de apagar e eliminar é completamente diferente. Quando Deus diz eu apagarei, quando se apaga uma coisa, você apaga para corrigir e voltar a escrever. E outras traduções dizem que eu eliminarei. Se Deus realmente estivesse querendo dizer que ele queria eliminar, nós não estaríamos mais aqui para estar contando essa história, correto? Então a verdadeira essência do que a Torá tenta dizer é eu apagarei, ok? Eu apagarei, tentando dizer não eu eliminarei, ok? Então, termina aqui a nossa Parashá Bereshit. Existem muitas e muitas outras coisas que a gente poderia falar, a gente não vai falar diretamente aqui, mas ao longo de cada ano a gente vai liberando um pouquinho mais, explicando um pouquinho mais, e fica aí os pontos de interrogações para que você estude, para que você procure e veja, ok? Mas essa foi a Parashá Bereshit, o início, e na próxima semana a gente começa então com Noah, ok? Que vem falando sobre a história de Noah, o dilúvio e outras coisitas mais, ok? Então, bom estudo para vocês. Vamos começar, e sempre relembrando o que o Rebbe falou, vamos viver cada dia com a Torá, ou seja, cada semana dentro da influência da Parashá tem coisas muito importantes para a gente saber e estudar, ok? A todos vocês, Shalom Aleichem e daí para outra.